Eu tive um relato hoje. Nos dias que eu posso, eu costumo dormir o máximo que eu puder. Eu costumo dormir 2, 3, às vezes 4 horas por dia, 2 horas e meia, 3. Então, de fim de semana, assim, quando não estou sem tutoria, que eu fiz a prova e tal, pra você ter ideia, hoje eu dormi ao todo, entre a noite, mais ou menos umas 10 a 12 horas hoje. Passei boa parte do dia hoje desligado. Aí, claro, sai bastante do corpo. Um monte de experienciazinhas EQ, uma delas muito forte, uma bem forte. Eu estava num lugar e eu vi um espírito que perturba a gente aqui. Eu falei para Caritã, não foi Caritã? Tem um espírito que eles usam todas as coisas que você puderem pensar. Esse espírito é um espírito muito endurecido. Eu tentava conversar com essa criatura e eu não tinha costume de conversar, porque ele era um cara que não falava. Era um demônio que não argumentava, ele era totalmente dementado. Que conceito de dementado. Endoidecido, desvairado, amalucado. Sem condições de conversar com um ser desse. Não tem a menor chance de... Cara, eu falava com o cara rosnava, velho. Rosnava. Velho, aí não teve o que fazer, eu comecei a falar, mas cheguei perto dele assim e falei, você não vai ficar perturbando aqui assim, quanto mais eu falava, ele entendia, mas ele rosnava. Aí tipo, o que eu vou fazer com um ser desse? Como é que ampara um ser? O que se faz com um negócio desse? Leva a sintonia e vambora, porque chama um mentor para tira eventualmente. Tava lá, e colocando pensamentos. Qual é a ideia do cara? Como é uma pessoa, é muito interessante pensar sobre isso. É uma criatura, é um ser, sei lá, da nossa espécie, um humano que enlouquece. Você vê algumas pessoas assim na rua, loucas. Você já viu algumas pessoas que você tá andando com essa... Você tenta conversar com um drogado louco, aquele cara tá 10 vezes pior, velho. Não tem condição de você conseguir fazer isso. A menor condição. E esses seres estão por aí. Quem são eles? Cara, eles desencarnam, a gente precisa entender por que ficam assim, como que eles enlouquecem, tá? Como é que pode se perder tanto? É um questionamento que eu faço, eu voltei, por mais experiência que você fique, nós precisamos entender que existe essas coisas por aí. Isso utilizados, assim, são lavados, comandados por alguma coisa, dá-se uma missão, uma coisa, é colocado naquele ponto, ele só sabe fazer aquilo. Tá? Eu fico pensando, essas pessoas encarnaram, passaram por aqui, saíram por aqui, caíram no umbral, caíram na região inferior, porque já estavam em região inferior enquanto encarnaram, fazendo alguma coisa, vibrando em algum lugar bem pesado. Tem muita gente malvada, velho, encarnada. Tem gente que, assim, cara, tem todo tipo de gente, mas tem gente malvada, de não ter mal aqui. Essas pessoas, quando passam muito tempo dentro de um lugar, eu costumo fazer o comparativo com a cadeia. Você pegar um ser humano que já não tá muito bom, que assaltou tal, é porque tem um espírito atrás da cortina aqui, então não se preocupe, porque é um dementador que tá ali atrás. Você olha a cabeça dele ali, fica olhando, tá? Você vai numa cadeia, você pega um ser desse lá dentro que vive 20 anos preso, 15 anos, cara, não recupera. A mente do cara só entra no estado ainda de piora, você não consegue mais argumentar, você não consegue mais explicar para ele qual é o conceito de sociedade, qual é o conceito de trabalhar honestamente, voltar para casa, de viver sua vida sem... Não, aquilo não existe mais para esse ser, não nessa vida. Alguma coisa acontece na mente, com raríssimas criaturas conseguem se recuperar de um processo desse. Inclusive, essa é uma das discussões sobre o que nós fazemos, não sabemos o que fazer, sobre a recuperação. O processo no astral ele é mais longo, tem algum retorno, que a gente não sabe dizer o ponto, qual é a curva que esse ser... Eles vão ter que ser compulsoriamente encarnados, nós vamos falar sobre isso. O ambiente no astral tem um nível de toxicidade, seres loucos, que só sabe quem dá uma andadinha de vez em quando pelo umbral. André, obrigado. E mesmo assim, por mais experiência que a gente tenha, você não consegue entender tamanha loucura. Você não consegue. Às vezes eu faço comparativos. Por exemplo, o cara bebe demais. O cara fica meio louco, fazendo besteira, fica meio sexualizado, quer bater nos outros, quer mexer com as mulheres. Enfim... fala um monte de besteira, é um ser que está dementado temporariamente, e a gente ainda acha bonitinho, às vezes, o ato disso, passa mal e tal.
É o que eu mais... Ou uma pessoa totalmente perdida, como eu falei, drogada, agindo de forma totalmente impensada, louca de pedra, não tem muito o que fazer, está lidando com um ser totalmente perdido. São seres que estão por aí. A gente tem que ver o que ele estava fazendo. Eu não sei, isso aqui me foi mostrado, eu estava do lado dele, no meu relato, do lado. Até para você ter ideia, eu conversando com ele, eu abri os olhos assim, voltando pro corpo, todo arrepiado. Eu falei, tá, porra, agora não vou mais... Aí eu levantei, né, obviamente. Chega a hora que eu já sei, não, dormir durante o dia tem seus relances e tal, mas eu levantei e saí dali. E eu fiquei um tempo refletindo, até falei com a Carita, passei com um sediador brabo aí que fica do lado assim. Então não tem o que a gente... Até é importante saber disso. Os seres que às vezes são colocados para nos obsediarem não são seres que você vai, vamos incorporar aqui para fazer um trabalho. Não tem conversa com esses caras. Vamos levar, não tem. É um negócio assim que precisa ser entendido, que os mentores vão tirar eventualmente, mas eles vão voltar, porque a frequência deles é a frequência onde eles vivem. Eles vêm até a proximidade física na frequência em que lhes é cabível acessar. Nós é que precisamos manter uma mentalização, comportamento numa frequência mais alta, que quando eles se aproximam dali, ele não consiga acessar a gente. Não consegue, você sente como se fosse só um ventinho assim, percebe que tem alguma coisa tentando influenciar, mas você se mantém naquela boa frequência. O problema, os assédios vão acontecer de várias formas. E é difícil, voltando aqui, fazer esse processamento, porque você não tem nada que você possa fazer um comparativo na nossa sociedade, onde enlouquece desta forma. Sei lá, você percebe gente louca, você se relaciona com a pessoa não entende que terminou, a pessoa fica te perseguindo. Tem cara aí desarmonizado que fica na esquina, parado, ou de carro, ou de alguma coisa, esperando a pessoa sair de casa. Então, assim, esse é um nível de loucura que é pequena, mas você consegue perceber que tem gente louca. Tem gente que você não consegue comentar mais, tem gente que começa a te perseguir, então todo lugar que você vai, ela vai atrás. Ela entra, é um estado de demência, assim, tá dementado, tem uma certa loucura ali. O descontrole. É o máximo que eu consigo chegar perto de um ser que desse aí. Você não fala, velho. O que eu faço? Como fazer? Olha, velho, não tenho o que fazer. Mulher também, não é só um cara, diga assim, mas acontece com os dois, tá? Isso aí. Essa perseguição acontece geral. A loucura realmente é dos dois lugares. Dei um exemplo só, quer dizer que foi o exemplo geral. O que faz? Como é que faz, velho? É que nem a coisa que você faz no meio da rua. Você não pode dar atenção a doido. A gente assim, você faz o quê? Você faz o que você não olha para a cara deles. Você ignora as atitudes dele. Você não se aproxima. Quando há a menor percepção de loucura, você se afasta. Não tem o que fazer, porque você não pode matar eles. Você não pode... não pode. Eles vão fazer coisas que vão sair das regras, e aí você tem que agir dentro das regras, mas você precisa se defender. A defesa contra esses seres é a boa frequência, sempre. Sempre boa frequência. E a gente precisa entender, porque quando sai do corpo, por que esses caras são assim, velho? Como é que dimensão é essa que faz as pessoas ficarem tão pesadas? Eu tenho certeza, porque isso já aconteceu algumas vezes comigo, várias, que se você sai do corpo, ou desencarna e fica nesse lugar que esses caras ficam, você não fica 15 minutos acordado sem surtar. Qualquer um surta ali. Só que os surtos vão variar. Alguns vão surtar com medo, vão começar a correr, alguns vão ver suas próprias plasmagens das suas dificuldades, vão começar a correr. Serão utilizados outros mecanismos para poder tirar o seu processo ali magnético, então os espíritos vão jogar idealizações em você, então você começa a correr. Você fica com pavor, então você começa a correr. Então é um lugar onde todo mundo corre. Alguns poucos correm atrás dos outros e acabam não correndo de ninguém, mas são os que estão lá, os chefões lá das coisas. Então é um ambiente onde não são só as pessoas que são assim. Há muito tempo seres desencarnam, são levados por uma proximidade magnética, entenda que é uma questão de colada magnética, para ambientes como esse. Então aquilo vai criando uma característica de toxicidade, que esse ser, por exemplo, que estava aqui, que eu vi, estava por perto, aí sabe Deus onde, ele vai sair disso. Eles vão colocar ele para encarnar. Vai ter que ter um grupo karma, porque ele tem parente em algum lugar, amigos espirituais, né, que tornam-se parentes por proximidade de convívio, que sabe que ele tá louco. Imagine, velho, se você ama um ser desse, percebe que esse ser está enlouquecido, endemoniado, agindo dessa forma. Quantas mães não tem aí, por exemplo, seus filhos com arma na cintura ou presos dentro por ações que fizeram? Então tem
grupos espirituais conectados a esses seres, que vão, eventualmente, compulsoriamente, colocar esses caras naturalmente encarnados. Eles vão ter que encarnar. Eles não vão sair do... Cara, com os espíritos não tem recuperação naquele momento. Não tem como tirar ele dali e levar para um... Não vai acontecer isso. Vai acontecer assim, vai ser pego, vai ser levado inconsciente para algum lugar, meio que brabo, vai ser feito o processo de encarnação e ele vai nascer assim. Agora, eu te pergunto, como nasce um espírito desse? Porque nós estamos falando de um ser que não sente nada, só sente raiva, não tem empatia, perdeu, às vezes está 20, 30, 50 anos fazer maldade, então nasce com traços narcisista, psicopata, desde pequeno com algumas maldades. E você consegue perceber que tem crianças assim. A criança é tudo bonzinho, bonzinho é o caramba. Quem mais vê isso é quem lida com criança, crianças em creches, professores que trabalham com criança. Tem criança extremamente maldosa, desde pequena, maldosa é a palavra, que batem nos animais, que jogam, faz maldade, você não consegue entender como é que consegue fazer, e sente e ri. Tinha um vizinho que eu achava que era o filho do demônio. Ele tinha 5 anos, velho. Ele jogou cimento no olho do cachorro, nós ficamos limpando um tempão, jogando água, e ele ficou rindo na esquina ainda. Desse tamanho assim, velho. Aí não podia fazer nada, aí fomos falar com o pai dele, o pai dele era bravo, o pai dele botou de castigo, ele saiu, continuou rindo. Eu falei, meu Deus, esse moleque é o demônio, velho. Falei pra ele não, né? Falei pro colega que tava do lado ali. Isso foi há 20 e poucos anos atrás. E ele fazia constantemente essas coisas. Assim, você começa a pensar, é algum problema? Eu ficava sempre pensando, será que é um problema em casa? Será que é uma questão de educação? Que alguma coisa acontece que ele tá reagindo assim? Porque ele era muito malvado, velho. Muito. Ele ficava com um badog matando passarinho. Depois de um tempo, o tempo todo. Eu tentava falar com ele, quase falei o nome dele aqui. Falar, rapaz, assim, você parar pra pensar que alguma coisa não tá certa ali. Que de onde que ele trouxe um comportamento desse, velho? Sério, tem gente, e você percebe pela presença magnética, claro que tinha uma indução ali psicológica que eu já não, né, mas pela presença magnética, que tem criança, velho, que são espíritos que vêm de algum lugar, quando nascem, quando não vêm, também com problema, porque o comportamento deles, muito tempo assim, como eles não se comunicam mais, eles não se comunicam, eles recebem uma ordem, sabe lá de onde, ou são colocados no lugar e começam a fazer maldade. Eles são obrigados a fazer algumas ações, talvez, sei lá. Eles não se comunicam mais, provavelmente vem com algum problema. Não quer dizer que, pelo amor de Deus, são milhares de situações, mas isso é uma coisa que, de fato, é sem explicação. Voltando aqui aos dementadores, tá? Aí eu fico me perguntando, como que a espiritualidade permite um ser chegar nesse nível? Como é que Deus... Será que precisa de permissão? Será que todos nós podemos enlouquecer? Será que é uma semente que ainda... Será que... Eu estou muito cuidado com isso. Será que nós não fomos testar? Algumas pessoas talvez não foram testadas nos lugares que tinham sido testadas e elas caem de um jeito ao fazer aquele teste que elas não aguentam, né? Nós vemos pessoas às vezes equilibradas e fazendo coisas tão estranhas, eventualmente, que, sei lá, cometem suicídio ou no desespero matam uma pessoa, um cônjuge, numa atitude impensada, e ela, numa atitude dessa, ela vai tirar a própria vida. Será que algumas coisas podem levar a outras e uma possibilidade de enlouquecer, velho? Você fica pensando de onde que um ser pode ficar daquele jeito. Cara, você não sabe o que eu vi, velho. Ele me foi mostrado, ele tentando entrar no corpo da Carita, na Carita, tá perturbando ela, só que a Carita tá protegida, ela tem esse cuidado constantemente. Um ser louco, eu nunca vi um negócio daquele, velho. Não tem condição de conversar com o seu, que eu não falo, o cara rosna, só transmitia raiva, quanto mais eu não tinha o que fazer, então é difícil você saber, eu não posso amparar, não posso... Só posso orar por aqueles seres, só orar e falar, vamos manter a frequência alta aí. Tá? Tem no mundo espiritual, não foi a primeira vez que eu vi assim, tá? Eu já vi seres estranhos, mas dessa vez eu estava muito acordado, eu estava muito lúcido conversando com esse cara, muito, mas muito acordado. Eu sabia que não tinha muito o que fazer, mesmo assim eu tentava. Chegou uma hora que eu tentei, a conversa foi longa, a conversa entre aspas, né? A minha conversa com ele. Eu tentava doutrinar porque é o termo que a gente usava no espiritismo. Aí eu cheguei bem perto dele assim e falei, você não pode fazer isso, só rodava.
chegava bem perto do ouvido dele assim, você vai parar de perturbar, tá? Isso não é certo. Eu sei que você está me entendendo. Aí o cara rosnava mais ainda, assim. Era um ser, e a vibração dele vinha na minha direção. Será que eu entrei mais ainda bem próximo? Você vai sair desse processo, você não vai ficar assim. Aí eu falei, bom, não tem mais o que fazer, tá? Eu agora vou dar uma chegada mais forte nele. Ele falou, sai disso aí. Sai desse corpo. Aí o bicho rosnou, foi a hora que abriu o olho, velho. O Cícero fala que eu costumo ler no final, mas como faz parte da coisa, eu vou ler. Sou professor e vejo sempre alunos maldosos, de forma que você falou, dá para sentir a ruindade da criança. A energia chega e me dá dor de cabeça no final do dia. Pois é, velho. Tem pessoas que se transformam. E não é só isso. Tem os dementados e tem seres que eles estão ali num nível de relativa calma, mas eles se transformam e viram um monstro por um tempo. Se você mexer com aquele ser, velho, ele vira um monstro. Ele vai tratar de um jeito, ele vai reagir de uma forma que você tomou um susto, você não espera, você até fica, meu Deus, essa pessoa estava... Do nada vira um monstro assim, monstro totalmente descontrolado. Você percebe que tem outros fatores voltados a isso. Eu não estou dizendo assim, eu não sei dizer o que é isso. Eu sei que eles existem, e é quando você sai do corpo, você vai encontrar às vezes esses caras. Dificílimo de conversar. Vou andar aqui. Eles vão, na questão da encarnação, mais cedo ou mais tarde, como eu falei, alguém vai ter que receber esses seres, velho. Quem? Em livre, espontânea vontade, quem quer receber um ser desse como filho? Eu recebo. Lógico que nós, conhecendo, amando, sendo do grupo, você fala, não, bicho, sei lá, um irmão que eu amo muito, uma pessoa que a gente gosta, que enlouqueceu por algum momento, tá lá enlouquecido. Você sabia que tem gente que tá nessa situação, que ela tá no umbral, nessa forma, ela encarna e fica no umbral, na frequência sempre do umbral, desencarna, volta para o mesmo lugar. Tem um monte de situação assim. Isso é um tema bem interessante. Tem esses caras que ficam no umbral, às vezes por 4, 5 décadas no umbral, não sai dali. Tem um outro tipo de espírito que eu achei super estranho, só um comentário à parte aqui, uma brecha. Escravos que vieram lá na época da escravatura, né? No Brasil nós sabemos que isso aconteceu. Ainda tinha gente presa, ainda tem, aliás, gente dessa forma. Para você ter ideia, eles viveram assim, encarnam, sofridos, super vitimados, porque existe aí um negócio que a gente não consegue entender o que é. A gente não sabe onde começou isso. Por mais que a gente tente entender a questão da vítima, que realmente existiu um processo super maldoso do ser humano em relação a isso, mas você não sabe o que aconteceu nos bastidores. A gente não sabe de onde que veio, por que aconteceu, ninguém sabe isso direito. Eu sei que os caras estavam no umbral, passaram por essa situação em vida, voltam, desencarnam, vão para o umbral, mesmo tendo sido vítimas, vão para o umbral com raiva no coração, perseguindo raivosamente todos os seres. Continuam, às vezes, por espíritos aprisionados no astral. Eu vi seres acorrentados, velho, nas mesmas casas. Encarnam novamente, desencarnam e voltam para esse lugar. Você não consegue entender por que direito. Numa linha de tempo rápida, parece injusto. Mas se você pega e dá um zoom na vida de cada um, você vai ver que manteve raiva por muito tempo, mesmo perante uma injustiça, porque uma coisa é você ser injustiçado, a outra é você fazer justiça com as suas próprias mãos. Você se torna tão mal quanto, ou até pior. Por que pode ser pior? Porque quando a pessoa faz mal para você só por fazer, subentende-se que aquela pessoa ela está numa consciência baixa, ou não sabe o que está fazendo, assume as consequências, inclusive razões, tá? Ao outro que é feito mal, ele percebeu que uma atitude mal com ele não é legal. Então, quando ele se vinga sabendo que aquela mesma atitude não foi boa para ele. Às vezes a pessoa que faz a maldade não tem nem consciência do que está fazendo. Não quer dizer que não vai responder. Quando você retorna através da vingança, vira um processo que talvez ainda pior do que a própria atitude. Porque você sabendo que aquilo não é bom, vai e faz, às vezes faz até pior. Então isso também vira um processo de você foi vítima, foi, até ali você foi. Mas no momento que você reagiu, aquilo volta contra você e vira um negócio difícil, você não sabe mais como fazer. Então estão seres que estão ali, mas como que amparam um ser que está há 2 décadas assim, por exemplo? Como? Como que você chega num ser desse que está há 2 décadas no umbral e consegue conversar com um ser desse? Como? Se você não consegue conversar com uma pessoa numa vida que está fazendo que está num bar bebendo há 2 anos,
que está se drogando há 5 anos. Tenta conversar. Imagine o cara que está há 200 anos fazendo aquilo. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso, porque fora do corpo, você vai encontrar isso. Não tem o que fazer. E você vai ficar pensativo. Caramba, velho. Como que existe aquilo? E eu preciso te falar, você vai... Não sei quem viu isso. Jeromil, obrigado. Como que pode existir seres assim? Como? Vê se volta aqui. Chega, eu fiquei na escuridão aqui, velho. Falando disso. Hoje, assim, hoje é um ambiente até que tá calmo aqui, velho. Perto de onde. A Cacau, ontem, quem assistiu o FAQ de ontem sabe que ela deu trabalho para largar. Eu tive que fazer um trabalho psicológico com ela aqui. Quem de vocês já saiu do corpo aqui? Vou fazer uma enquete aqui. E teve a oportunidade de ver esses seres dementados? Você já teve a oportunidade, chamar de oportunidade, de ver esses seres dementados? Já teve a oportunidade de conversar com algum deles e ver que coisa estranha? Não, né? Como projetor astral, vocês vão ver que muita gente aqui você vai poder trabalhar em centro de apometria, né? Você pode trabalhar em centro de centro espírita. Você vai ver algumas coisas parecidas com isso, mas nada chega perto, nem perto. Vai assistindo aí a Fórmula 1 enquanto isso. Chega nem perto do que eu estou lhe falando. Nada. Ver um espírito frente a frente, louco, é de uma diferença, velho, assustadora. E eu preciso avisar vocês que isso vai acontecer e tá tudo certo. Você tem que manter a calma, porque às vezes, o que aconteceu comigo nesse relato? Na hora em que eu tentei abordar o espírito de forma mais extensa, foi a hora que eu tomei uma pancada, velho. O maior trabalho de um projeto astral, nessas horas, é não, porque eu tava vendo ele prejudicando a gente, né? Eu tava vendo ele prejudicando ele tentando perturbar a cara e tal. É manter a calma e não querer agredir o cara. Não querer tomar a frente. Querer, sei lá, os mentores às vezes permitem que você veja essas coisas, até para você saber o que está acontecendo, ver os bastidores também, né? É normal. E também você agir de forma sensata. Projeção astral não é perigosa. Vou começar a brincar com as perguntinhas aqui, tá? Vou perguntar para você o que é perigoso. Vamos lá. Você está andando na rua, uma rua perigosa. É melhor você andar consciente ou bêbado? A rua é perigosa de todo jeito, velho. O ambiente da rua tá ali. O ato de você estar acordado só vai lhe fazer perceber o perigo da rua e agir de forma mais sensata. Não existe esse negócio de projeção perigosa, até porque todo mundo sai do corpo. Velho. E outra coisa, não precisa nem sair do corpo para que o processo aconteça. Nós estamos falando que isso está acontecendo, não é fora do corpo não, meu pai. Os espíritos estão perturbando, é na vigília. O que eles fazem enquanto você dorme, eles perturbam você, consciente ou não, para você acordar pior. Você acorda, começa a se sentir mal, não sabe o que foi. Todos os dias você tem que se ligar, porque por exemplo, falo, eu estou lhe falando, Saulo, 50% das vezes que eu vou dormir, eu acordo com assédio. 50% das vezes. A cara tá percebe. Eu venho de algum lugar, porque eu ando dos buracos aí no astral, velho. Só ando em buraco. Assédio de luz, não sei, luz é os cambal, mas passando dos buracos, eventualmente eu falo. Por quê? Fazer trabalho, aumentar energia, o assédio acontece, eu vejo o assédio, inconsciente e minhas próprias dificuldades mesmo. Então eu volto, cara, o que você tem? Eu fico quieto. Quando o processo acontece, eu não falo nada, eu fico pro cantinho, ali eu fico. Aí, cara, você tá bem? Eu falei, só voltei do umbral. Ali eu fico quietinho, daqui a pouco eu melhoro. Porque essa é a realidade dos bastidores, está acontecendo o tempo inteiro isso, o tempo todo, com a gente isso, tá? Esses bastidores. Porque o ambiente é assim, é que nem aqui, velho, você imagina, você sai do corpo normalmente de noite. Se você sai de corpo de noite, imagine que você saia no corpo à noite. O que você acha à noite aí fora? São coisas boas? No geral, você vai correr mais risco do que o normal. Vai para o centro, vai não sei onde, correr risco de ser assaltado. Seres estranhos andando pela noite, vagam por aí atrás de pessoas de bobeira. Então, mesmo no físico é perigoso. Você não pode dar bobeira no físico. Esse processo ele continua no astral, só que num nível ainda pior, velho. Porque aqui nessa dimensão física, tem pessoas boas aqui. Mas e no astral inferior? Tem também, mas só que eles não estão visíveis. E a depender da frequência que você anda, não tem nem o que fazer, velho.
Quase todo mundo está passando por isso. Então não tem esse negócio de perigo, não. Está acontecendo o tempo inteiro isso, o tempo todo. É difícil dizer, inclusive, esse conhecimento que eu tenho vai me ajudar muito na medicina. E tem uma grande chance de ir para psiquiatria. Eu só vejo o mental da galera, véio, onde eu passo. Eu fico assustado com comportamentos o tempo inteiro. Porque uma pessoa quando chega no ambulatório ou chega num lugar, ela está doente por problemas entre o que ela está vibrando, o que ela está fazendo e o corpo dela adoeceu, velho. O processo espiritual que ela está passando por isso. Ou é um assédio direto ou um assédio indireto. Direto é que vem de uma vida passada, aí passa a ser direto para uma atitude geral. Indireto é, ele é forte, mas pegou você por causa de um vício, por causa de uma atitude. Ele é um assédio passivo. Ele não tem uma ação voltada lá atrás, ele não tem um ativo passado, ele é só de agora. Então você às vezes vai chegar para a pessoa e vai perceber que, olha, eu vou cuidar de uma doença que ela tem. Mas aí um médico pode ser, inclusive uma das coisas que a gente discute muito, tá se estudando lá na medicina, os caras falam, você tem que dar atenção para o paciente, okay? Eu, professor, como se dá atenção no paciente atendendo eles em 15 minutos? Como, velho? Como? No sistema público de saúde, o médico tem 15 minutos para atender o paciente. Como? Pretendo trabalhar, ganhar bastante experiência no sistema público, mas eu pretendo, nesse meio termo, abrir um consultório, pegar uns pacientes mais e falar, olha, que está em condições mesmo precárias, falar, ó, vá tal dia em tal lugar que eu atendo lá, não vou lhe cobrar. Vá esse tal dia lá, porque você precisa de mais atenção do que só 15 minutos. 15 minutos não dá, velho. Não dá para ir mais a fundo, para poder olhar mais a fundo a pessoa, porque vai ser difícil. Sério, e é marcado assim, 15, 15, 15, 15, 15, 15, que não é você que marca, quem marca é o próprio sistema. Então como é que você consegue cuidar de uma pessoa, fazer exame físico, olhar ela, olhar a situação, é uma coisa que tem que olhar direitinho, né? Que tem que ser vista com mais a fundo no nosso sistema. Ensina a gente a ser bons médicos, assim, aí o médico lhe trata de forma superficial, você sai de lá achando que não teve uma boa atenção. A culpa é do sistema também, tá? Mas não tem o que fazer também, né? Muita gente, pouco, difícil. Eu não sei se no privado tá assim também, né? Talvez quem paga um plano de saúde bom, talvez consiga ficar um pouquinho mais com o médico, um pouquinho mais de tempo, né?